ansiedade e ressentimento. A gente vai fazer uma casadinha hoje com esses dois assuntos. E alguém aqui não é ansioso? Você não é ansioso? Não, você é tranquilo, sereno. Depois você passa a receita. Ansiedade é um assunto muito moderno, vamos dizer assim. Muitos no movimento espírita ficam preocupados com esses assuntos entrando nas casas, né? Muitos falam assim, o espiritismo está se tornando religião de autoajuda, os livros são de autoajuda, todo mundo falando só de autoajuda, e está dando essa impressão, né? Você não tem mais orador espírita, você tem coaching, e há esse medo, e é um medo racional, não digo que é um medo assim, que bobagem, não, é válido. Então a gente tem que compreender que o espiritismo ele não vai solucionar o todo da ansiedade, da depressão, mas ele tem que contribuir, ele tem uma parcela muito grande na ajuda, né? Porque a gente tem ajuda, a parte médica, a parte clínica, com psicólogos, psiquiatras, deve-se tratar também, né, nessas outras áreas. A gente não pode ter a pretensão de colocar, né, na nossa placa, como caso espírita, né, curamos ansiedade, curamos depressão. Não. Nós contribuímos para que a pessoa se ajude nesse processo. Isso é muito importante ser falado. Aí muitos também vão falar, Kardec não falava de ansiedade, nunca falou, ou se falou muito pouco. Gente, naquela época, nós não estávamos tão acelerados como nós estamos hoje. Não era comum ser ou estar ansioso. É interessante, imagina você, né? Você pega até o Chico Xavier, né? Viveu num momento mais sereno, e lá em 1980 que o mundo começou a ficar mais acelerado, né? Começou a ficar mais ansioso. Agora, na época de Kardec, era uma época serena em termos de pensamento acelerado. Não se pensava tão aceleradamente. Nós éramos mais tranquilos, nós éramos mais calmos. Você imagina um Kardec ansioso codificando a doutrina? Né? Quantos erros poderiam aparecer por conta dessa ansiedade? Eu queria comparar com uma figura interessante que é a do deserto. O que a gente pensa quando a gente pensa no deserto? Sol. O que mais? Morte, né? Oi? Morte. Morte, porque é uma coisa que parece que não tem muita vida, né? Sim, morte. Entendi, forte. Morte. Você tinha falado? Areia, sol, morte. Sede. Bom, estamos chegando. Paz. Bonito. Bonito isso. E o sol, com areia, morte, paz. Jesus ficou no deserto. Mais alguém? A gente tem uma ideia de que o deserto é uma coisa solitária, né? Uma coisa da morte, uma coisa... E é uma ideia que a gente tem muito da depressão, uma coisa solitária, uma coisa que eu estou sozinho, que não tenho ajuda de ninguém. E quando a gente vai ver realmente no fundo, estudando a palavra, estudando a figura do deserto frente aos cristãos iniciantes, aos cristãos primitivos, a gente vai ver a importância e a necessidade que a gente tem do deserto. Não no deserto, ninguém vai comprar passagem aérea e ir lá para o Saara. Não é no sentido literal, mas é um deserto de vivenciar esse deserto intimamente. Oi? Paulo de Tarso, a gente vai falar dele. Então o deserto, na verdade, ele é uma necessidade do ser. A gente tem momentos de deserto hoje, sim ou não? Sim. Quais são os momentos de deserto? Oi?
reflexão. Oi? Solidão. Eu posso falar que o meu momento de oração é um momento de deserto? Sim. Então a gente começa a ver que o deserto são momentos que a gente consegue parar para refletir. E por que eu falei no início que a doutrina espírita tem sim que tocar nesses assuntos, tem sim que contribuir? Porque não adianta, às vezes, a pessoa vem à casa espírita e a gente vai começar a falar de reforma íntima, vai começar a falar de perispírito, vai começar a falar de todas as questões que a doutrina espírita aborda muito forte, reencarnação. Mas se a pessoa estiver em frangalhos íntimos, ela não vai absorver nada daquilo. Então o espírito tem que ser tratado. É a mesma coisa se alguém aqui chega com fome e eu começo a querer dar lição de evangelho. Primeiro, um prato de comida, como diz o Chico. Depois, lição de evangelho. Que não adianta. E o momento que a gente tem que viver dos nossos desertos tem que ser momentos tranquilos. E não um momento agitado, porque às vezes a gente entra no deserto de forma agitada. E a gente acha que entrou e a gente tem medo. A gente tem medo de estar sozinho consigo mesmo. Muito medo. Diz a Joana de Ângeles no livro Amor Imbatível Amor: deixando-se arrastar pelo volume, o indivíduo massifica-se e perde contato com a própria identidade, passando a ser apenas mais um no grupo no qual se movimenta. Trabalho, recreios, estudos, em quaisquer atividade, submetendo-se ao estabelecido, ao gosto geral, à vontade alheia, às necessidades que os organizadores definem, sem o consultarem anteriormente. Então, Joana de Ângeles fala de um processo de massificação que está ocorrendo conosco. Eu perco a minha capacidade de ser indivíduo. Se eu perco a minha capacidade de ser indivíduo, eu perco a minha identidade. E faço a ser parte de uma identidade que é coletiva, montada por quem? Por alguém que tem algum interesse escuso. E aí que mora o perigo. Eu tenho que ser capaz de continuar sendo quem eu sou e também conviver nesse coletivo sem perder a minha identidade. Processo de massificação durante a história. É só voltar 2000 anos quando trouxeram Barrabás e Jesus à frente do povo. E o povo grita Barrabás. E a gente tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Então é pisar em ovos entrar nesse assunto, mas a gente tem que compreender que nem sempre o processo de massificação é muito perigoso. O que diz a Joana também nesse mesmo livro, que nós, quando estamos massificados, estouramos a qualquer voz de comando. Se alguém berra A, todo mundo berra A junto. Isso é muito complexo. Então, para a gente vencer esse processo, já a gente entra na ansiedade. Porque eu estou mostrando como é que a gente está ansioso, né? Como é que a gente chegou nessa ansiedade. Então, para vencer esse processo de perda de identidade, para eu não perder a identidade, eu vou ter que me desidentificar. O que é desidentificar? Seria eu pegar a minha identidade e olhar para ela cara a cara e falar assim: peraí, esse sou eu mesmo? Será que este sou eu? Este que vive na lei de sociedade, este que trabalha, este que pega o 700, pega o ônibus, esse que caminha pelo mundo, sou eu? Será que nós somos donos das nossas próprias mentes? Porque se eu não sou dono da minha própria mente, quem é? E aí eu já começo a identificar: epa, essa identidade não é minha. E isso às vezes vem lá da infância. Muitas das vezes vem da infância. Como vem da infância? É simples. Eu estou iniciando um processo no colégio. Aí no colégio já começam a incutir o quê?
A gente tem um mundo que é competitivo e não cooperativo. E aí já começa errado, desde a infância. Porque na escola é competição. A gente tem um ensino hoje que é um ensino competitivo. Quem tira a maior nota, quem tem mais daquilo, quem não consegue, quem chega primeiro, quem não chega. É competitivo. Quem gosta mais, quem gosta menos, e vai. E dentro desse processo eu ainda complemento com dentro da família um pai que diz o seguinte: meu filho vai ser tudo aquilo que eu não consegui ser. E aí a gente acha que isso é educação. Aí diz o Rossano Klinger: mas tudo aquilo, todas as dificuldades pela qual eu passei, me tornou a pessoa que eu sou agora. E eu retirando todas as dificuldades, é a mesma coisa que eu vou retirar todas as dificuldades com um passarinho voar. O passarinho vai voar? Não vai. O passarinho não vai levantar voo. Tem que ter dificuldades para que se crie força. Então, no início da infância, a gente coloca, né? Na aula de inglês, de judô, de espanhol. E aí a gente costuma brincar que a mãe vira secretária. A mãe, em vez de ser mãe, vira secretária, tem toda a agenda. O pai, às vezes, vira motorista. Tem que levar aqui, trazer lá, traz para cá. E a criança não cria um núcleo, não gera um vínculo familiar, mas um vínculo de conseguir o que quer, porque, me levou lá, me trouxe cá. Não é um vínculo, às vezes, amoroso. E aí ela vai às compras, a criança, porque ainda tem a mídia. Então é o cabelo do jogador tal, é a tatuagem de não sei quem, é as atitudes daquela pessoa, é a forma de falar, é a forma de se vestir, e o tempo vai passando. E aí quando a gente faz lá os nossos 18 anos, nós somos obrigados a escolher um emprego. Meu filho vai ser o advogado que eu não fui. Não, pai, eu quero ser músico, sei lá. Não, você vai ser advogado. E aí entra no processo. Ou então a criança simplesmente escolhe. Vou escolher isso aqui, sei lá, vou ver. E aí quando a gente chega na fase, né, adulto jovem, aos 30 anos, a gente fica se perguntando: quem sou eu? E a gente vê que a gente não é mesmo. A gente não é a gente mesmo. E aí o que eu faço de novo? Eu criei um Frankenstein psíquico, emocional, e eu preciso ir às compras novamente, de uma nova identidade. E aí eu fico procurando na mídia. E eu não posso fazer esse processo. O processo não é ir fora, comprar uma nova identidade para substituir a que eu não gosto atualmente. O processo é eu me desidentificar. Quem fez isso lá no início? Você falou aí. Quem foi? Paulo. Paulo de Tarso se desidentificou. Aonde? No deserto. Durante 3 anos ele ficou lá se reidentificando. Desidentificando-se de Paulo para se reidentificar com Paulo. Então ele retira Saulo da sua vida, né? Se desidentifica e cria uma nova identidade, que é Paulo. Mas é um processo que leva ali seus 3 anos. Estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Isso é Paulo Estevam. Então, ainda tem um filósofo, o sociólogo Zygmunt Bauman, que fala sobre a identidade. A ideia de identidade nasceu da crise do pertencimento e do esforço que esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o deve e o é. Então nós devemos muita coisa. Você tem que isso, tem que aquilo. E nossa vida é repleta de escolhas diárias.
Nós fizemos alguma escolha hoje, sim ou não? Vocês escolheram o que almoçar hoje? Vocês não escolheram a roupa que vocês estão vestindo hoje? Nós não fizemos escolhas hoje. Estar aqui, inclusive estar aqui. Então são escolhas, são processos de escolha. Agora, por que eu estou escolhendo isso? É importante. Para eu saber quem sou eu. Que identidade é essa que eu sou? Por que eu escolho? Será que sou eu que estou escolhendo ou algo que me impõe que eu escolha aqui? Processo complexo. Então a gente tem que saber o que nós somos e o que nós, ou o que nós achamos que devemos ser. Porque hoje é muita escolha. Até na escola, lá da infância e até hoje. Qual é a sua cor favorita? Você vai na pizzaria, tem mais de 50 sabores de pizza. E a gente fica na dúvida. Não sei se é por tanta opção. E aí, se tem pouca opção, a gente reclama. Ah, só tem isso? Eu comer só uma, né? Eu não entendo. E a Netflix? Que traz Netflix é terrível. O que assistir? Aí você passa meia hora com o controle, escolhendo. Tá bom. Pronto. É uma Desliga. angústia, uma coisa, né? Mas é processo. Processo de você tem que escolher. Por que você tem que escolher? Não, hoje eu não vou escolher, não. Então são processos íntimos, porque a gente precisa de momentos de desidentificação, períodos que se chamam períodos sabáticos. É muito importante. O que é um período sabático? Eu vou me encontrar comigo mesmo. Não é subir a montanha, igual, um monte tibetano, e ficar por lá a vida inteira. Mas nós precisamos desses momentos de subir a montanha ou de ir para o nosso deserto, ficar um período. Aproveita um momento de férias, às vezes fica uma semana e olha para dentro. Mas não é olhar para dentro e despertar sentimentos de culpa. Isso é muito importante também. Porque às vezes a gente olha, não gosta do que viu e dá um sentimento de culpa. E a culpa é importante para você? Sim ou não? Sim ou não? Será que a culpa é importante? Um não com uma dúvida. Um não assim com uma dúvida? Eu acho que não. Não. A culpa é importante para quê? Para gerar escolha. Assim. Oi? Para a gente se melhorar. A culpa ela não pode ficar. A culpa ela tem que ser um momento muito assim. Aí a gente volta para Paulo de Tarso. Como é que foi Paulo de Tarso? Paulo de Tarso caiu do cavalo. Sabe aquele momento de cair do cavalo? É rápido, não é? Ninguém cai do cavalo em câmera lenta. Ali foi o momento dele de culpa. Pum! Ele levanta. Senhor, o que queres que eu faça? Ele não fica se arrumando na culpa. Mas se não há nem que seja um microsegundo de culpa, a pessoa não muda, não se modifica. Porque ela precisa identificar o erro em si. É um processo de identificação do erro. Opa, eu estou contra a minha própria consciência. Tá bom. Pronto. E acabou. Mas tem que ser um processo muito rápido. Eu não posso ficar estagnado, mergulhado na culpa. A culpa tem que ser um alerta assim, pronto, acabou. E errei, tá? É assim. É um processo de, vi que fiz errado e segue o caminho. Agora a gente, quem gosta da culpa, pega, tocou o alarme, aí deixa o alarme tocando e fica. Aí o problema está aqui, aí fica olhando, fica namorando o problema. Meu Deus, olha o que eu fiz, aí na abraça. E aí? Isso vai gerando também a questão do ressentimento, que é um dos temas de hoje. Ansiedade. Por que nós estamos ansiosos? Um dos porquês é porque nós não nos conhecemos, nós não somos donos de nós mesmos e nós deixamos isso tudo correr muito. A gente gosta de falar, nossa, como a vida passa rápido, a vida passou rápido, a vida passou assim, numa fração de segundo. O ansioso ele é muito bom para estar presente no momento presente.
É isso que ele pensa. Eu sou muito bom para estar aqui, eu tenho que estar planejando com perfeição o meu passo seguinte. Então ele se considera o quê? Não, eu sou muito bom. É vaidoso e é orgulhoso. Nós somos, nós ansiosos. Estou me incluindo nessa lista que nós, como eu sou ansioso. Somos muito bons para estar aqui no momento presente, então eu tenho que já estar pensando no momento seguinte. Quem aqui tem dificuldade de dormir à noite? Acorda? Alguns aqui, né? Quando a gente acorda, o que a gente está pensando? Querendo dormir, mas não consegue. Querendo dormir, mas no querendo dormir, que leva aí às vezes 1 hora, no dia seguinte. Isso. Repare. Isso é muito comum. Pensando no problema. Como vai ser no dia seguinte, como vai resolver, como vai fazer, aquele problema que ficou em aberto no trabalho, aquele problema que ficou em aberto com a família, como vai resolver. A ansiedade tem isso. E aí os orientais já descobriram e lançam inúmeros livros sobre isso. Estar presente no momento presente. Nós temos que estar presente no momento presente. Se eu estou aqui na casa espírita, eu estou aqui na casa espírita pleno. Se eu estou na minha cama dormindo, eu estou na minha cama dormindo, pleno. Imagina, a gente vai viajar amanhã, né? Vai fazer uma excursão. Vai lá para Pedro Leopoldo, vai fazer uma excursão. Aí a gente fica ansioso, não dorme. Amanhã eu vou para 6 horas da manhã, eu vou me encontrar com o pessoal no geral. E a gente vai para Pedro Leopoldo, vamos viajar. 6 horas da manhã, aí tá, isso é 11 horas da noite. Aí tá, meia-noite, 1 hora da manhã, tá lá. Vamos para Pedro Leopoldo. 2 horas da manhã. Meu Deus, eu não estou dormindo, não estou conseguindo dormir. Mas a gente vai para Pedro Leopoldo. 3 horas, 4 horas, não consegue. Por quê? Aí, nas 3h30 da manhã, está pensando, não, quando chegar lá, não sei o quê, aí eu vou falar com a Silvia, com a Ana, e aí eu vou tentar sentar do lado da Ana, no ônibus, na viagem, e a gente está assim. Isso é o quê? Ansiedade. E eu vou aproveitar essa viagem, vou olhar, adoro, de ônibus, que beleza, olhar a estrada. 6 horas da manhã, chega aqui, morto com farofa. Entra no ônibus, dorme. Dorme. Ela viajou de madrugada para Pedro Leopoldo. Aí chega lá, está acabado, não consegue andar, está com dor de cabeça. E aí lá está pensando, que horas eu vou voltar para casa. Ansiedade. O ansioso nunca está no momento presente. Ele está sempre um passo à frente. Eu vou responder aquilo para o meu chefe amanhã, ele vai vir com esse assunto, eu vou falar isso, outro, ele vai voltar com isso. E já fica discutindo com o chefe às 3 da manhã, deitado na cama. Porque amanhã eu vou falar, ele vai estar lá, e eu não quero saber. Se ele me responder assim, eu vou responder aquilo outro. Nós somos assim ou não somos? De madrugada. Chega lá no dia, o chefe foi para a praia. É por aí. E eu estou aqui ainda remoendo o problema. E de madrugada, o que eu estou fazendo? Liberando um monte de química no organismo. Porque a gente vive o pensamento em matéria, o pensamento é muito forte. Reparem, de madrugada a gente está sentindo o estômago começa a embrulhar, a pressão sobe, começa a suar. Porque eu estou vivendo um problema. E muitas das vezes 90% não acontece. Não acontece. Aí eu gosto muito do que a Monja Coen fala sobre, já falei aqui, eu acho, mas a gente repete, lavar a louça. Né? O processo de lavar a louça. Estar presente no momento presente é lavar a louça. Sente a esponja. Quem gosta, né, de lavar a louça? Alguém gosta de lavar a louça? Eu não gosto, não, mas eu gosto muito. Não gosta, mas lava. Com muito custo lá. Alguém que gosta de lavar a louça? É melhor perguntar isso. Gosta? Pode ir lá para casa, hein? Passar roupa. Alguém gosta de passar roupa? Vou trazer o cesto para a senhora também, pode deixar.
Olha, o pessoal já sabe, pode trazer cesto para vocês, só que ela vai com maior tranquilidade. Gente, são processos que nós achamos que é perda de tempo para o progresso espiritual. Quando é que eu progrido espiritualmente? O tempo todo. Se eu estou na casa espírita, eu estou progredindo? Estou. Se eu estou no meu trabalho, eu estou progredindo? Estou. Se eu estou caminhando na rua, eu estou progredindo? Espiritualmente. Estou. Se eu estou lavando louça, passando roupa, eu estou progredindo espiritualmente? Não. Não. Mas então, acredite, estamos. Estamos. Mais do que nunca. São processos que nós não entendemos e compreendemos agora. Mas são processos. Porque assim, a gente fala assim, eu vou progredir espiritualmente, então eu tenho que ver as questões do espírito. E nós estamos encarnados no plano material. O plano material está querendo nos ensinar algo. O mundo material que a gente está inserido está querendo ensinar algo que é para o espírito. Porque tudo é voltado para o desenvolvimento do espírito. Não existe essa coisa, agora peraí que eu vou parar de progredir um pouquinho e vou tratar de uns assuntos burocráticos. Os assuntos burocráticos que a gente não gosta de resolver, estar parado na fila do banco, é progresso espiritual? Ou quer lugar melhor para progredir? Às vezes progride mais que na casa espírita, que ali está exercendo um monte de virtudes. É aquilo que a gente fala, quando a gente está aqui na casa espírita, a gente tem um pensamento semelhante, a gente tem as sintonias semelhantes. Agora, quando eu estou lá fora, eu vou lidar com a sociedade, com as mais variadas sintonias, com os mais variados pensamentos. E aí eu vou exercer todas as virtudes que eu fico orando e pedindo aqui na casa espírita: paciência, resignação, perdão. É lá fora. Porque exercer as virtudes da paciência, da humildade, da tranquilidade aqui dentro é fácil, a gente tira 10. Agora vai lá pro Itaú da Imperador, vai lá, coisa boa, trânsito, esse é o meu, nossa. Minha esposa sabe como eu perco paciência. Hoje de manhã eu estava atravessando a linha de Itaipava, que eu ia na fisioterapia, e tem uma dificuldade no joelho. Aí parou um trânsito, aí estava ensinando uma moto. E eu via leve de manhã, né? Já tinha feito oração. Aí ele assim para mim: não, logo, para atravessar na faixa. Eu parei na faixa, tasquei uma bronca, depois eu mesmo saí rindo, porque eu falei: peço tanta paciência e me dá uma coisa dessa, e eu perco a paciência. O desenvolvimento acontece lá fora. É aí que a gente desenvolve, né? Exatamente. As situações. E a outra questão que alia isso tudo, por que a gente está assim lá fora? Porque nós estamos, o que o Augusto Cury chama, né? Ele que identifica essa síndrome, uma síndrome nova, mas que é comum a todos nós, que é a síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos com a síndrome do pensamento acelerado. O pensamento está pensando a 1000 por hora. Estou pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, tudo que eu tenho que resolver, e não cabe tudo em um pensamento só. E não cabe tudo em um segundo só. E aí eu estou pensando no cachorro, será que eu coloquei comida para o cachorro? Eu estou aqui no banco, mas eu vou ser o próximo, não vou ser, essa senha não é mais sequencial, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Ei, será que eu desliguei o ferro de passar? Né? Jesus fala de ansiedade, Marta e Maria. A Marta convida lá para ir para a casa dela, chega Jesus senta, aí Maria senta do lado de Jesus e vai ouvindo Jesus contando as histórias, contando as parábolas. E Marta começa a ficar irritada com aquilo. Porque Marta está fazendo o serviço de casa, está varrendo, está passando, né? Está trocando gás, está tudo. Está lá Marta, nos serviços do dia a dia.
E aí Marta fica irritada e fala, Jesus, o senhor não fica, não acha isso passível de erro? Enquanto eu estou cuidando da casa, cuidando do serviço dia a dia, Maria fica aí aos seus pés, ouvindo, sem fazer nada. Aí Jesus fala o quê? Marta, Marta, andas ansiosas e afatigadas com muitas coisas, e somente uma parte é necessária. Somente uma é necessária. Nós andamos ansiosos e afatigados, ansioso com muita coisa, e cansados também com muitas coisas. Estamos ansiosos e cansados. E aí Jesus complementa, e aí a chave. Jesus deixa, geralmente ele deixa a solução junto. Ele não dá só o problema, ele não só acusa. Ele acusa, fala assim, ó, é isso aí que você está sentindo. Resolve assim. E somente uma é necessária. O que é o somente uma que é necessária? Um pensamento por vez também. É claro que ali estava falando de uma questão, mas Jesus ele nunca fala uma coisa só, esse é o desafio. Jesus ele nunca fala uma coisa só nos seus ensinos, nas suas parábolas. Ele sempre dá assim, um leque para todos os níveis de desenvolvimento, para todos os níveis de evolução. Então, ele está falando que só uma coisa é necessária, o amor, só uma coisa é necessária, né? Está vibrando, sintonia, só uma coisa é necessária, uma coisa de cada vez, uma coisa por vez. A gente está querendo resolver 5.000 coisas por vez. O que ele estava falando ali? Estar presente no momento presente. Maria, se Marta convidou Jesus, ela vai ficar lá varrendo o quintal? Só faltava dar uma vassoura para o Cristo também. Varrendo um pouquinho. Será que é isso? Não. Uma coisa de cada vez. Se a gente está aqui, vamos conversar sem pensar, sem ficar com pensamento no quintal que está sujo. E aí quando estiver varrendo o quintal, esteja no quintal, mas não esteja pensando na próxima, na tábua de passar roupa. São processos que são do cotidiano, são processos que nos fazem progredir, são processos que nos fazem evoluir. Nós estamos ganhando tempo com as evoluções. E nós estamos usando mal esse tempo que a gente tem. Estou lendo um livro que não é espírito, que fala assim, para onde foi o nosso tempo? O primeiro capítulo fala da lata de azeite galo. Que hoje você pega os azeites, como é que a gente abre azeite hoje? Desenrosca a tampinha e pronto, acabou. Como é que abria lata de azeite 30 anos atrás? Martelo e prego. Martelo e prego, é o que ele fala. Um furinho pequeno de um lado, um furo maior do outro. O furo pequeno é para as visitas, né? O furo maior é para a gente. Então, martelo e prego. E às vezes esse processo de pegar o martelo, pegar o prego, vai lá, prega, faz o furo, perdeu o martelo, cadê o martelo, mobiliza a família para encontrar o martelo, passou 20 minutos, meia hora. Hoje não, hoje a gente põe na mesa, desenrosca e pronto. Acabou. Ganhou-se meia hora no mês. Isso é uma coisa muito pequena. Mas vai juntando esses processos todos que a gente foi ganhando. Ajustar a antena da televisão. Peguei um para o telhado, o outro que ficava lá embaixo. Aí um ficava berrando. Tá bom, não, vai para lá, para cá. Está tudo muito facilitado. A gente está ganhando tudo de bandeja. A gente ainda está reclamando. E a gente ainda diz que não tem tempo. Mas é porque nós estamos com nossos pensamentos acelerados, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Os nossos amigos, né? As famosas bolinhas verdes não param, não cessam. O pessoal briga muito comigo, porque eu sou péssimo para o WhatsApp, porque eu já fui ótimo. Só que eu era tão bom no WhatsApp que eu vi, gente, às vezes eu chegava em casa, sentava e respondia, passou uma hora. Então eu passei a colocar aquilo numa segunda instância. A gente tem que fazer isso.
Foi um processo que eu consegui vencer. Melhorou a qualidade de vida? Melhorou muito. Eu nem acredito que ainda estou conseguindo até hoje, né, me afastar. A luz para recado, coisa rápida. Aí tem horas que a gente, não, agora eu vou relaxar. Agora eu vou pegar. Aí eu vou ver um monte de vezes recado esquecido. Tinha um amigo no Rio que falava assim, colocava no. Mas aí ele falou, mas eu te mandei por WhatsApp. Aí tem um amigo que põe lá no status do WhatsApp, não deixa ele sempre ligar. Se for urgente, ligue. Letras garrafais. Né? E ele deixa o WhatsApp no silencioso. É o que eu faço. O meu WhatsApp está sempre silencioso. Porque senão a gente pira. Senão o pensamento está acelerado. Outra coisa que eu fazia muito, eu ainda faço menos, mas eu estou me desintoxicando. É entrar em site de notícias, porque eu trabalho de informática, acaba que fica no computador. Entrar em site de notícias, G1, UOL. E às vezes eu me peguei numa época que eu ficava, passava 3 minutos, eu ia lá para ver se ia entrar. Daqui a pouco 3 minutos entrava, para ver se tinha alguma nova notícia. Cúmulo da ansiedade. Ansiedade pura. Todos nós vivemos esse processo. Aí eu comecei a identificar, opa, peraí, o que está acontecendo comigo? E aí a gente dá uma... É esse processo que a gente tem que fazer, olhar para si, por que eu estou tão acelerado? Por que eu estou correndo tanto? Por que eu estou pensando tanto no próximo passo? Por que eu estou tão orgulhoso pensando que eu não tenho... eu sou muito importante para estar aqui agora. Eu tenho que estar planejando com perfeição o próximo momento, o próximo passo. Não podemos ser assim. Mas isso tem a ver com o controle das coisas, né? Controlar tudo, né? O ansioso, nós ansiosos, somos perfeccionistas. Por quê? Porque ele está planejando o próximo passo para que o próximo passo seja dado com perfeição. Mas não adianta, isso se torna um vício tão grande que ele está sempre no passo seguinte, ele nunca vai estar no presente. E se ele não está no presente, ele não está executando bem. Então o perfeccionista perde na onde? Na execução. Ele é ótimo no planejamento, mas é péssimo na execução. Porque ele não consegue concentrar no que está fazendo, faz errado. Porque ele está pensando no próximo passo. O grande segredo para vencer a ansiedade é: pense o que está fazendo agora. Viva o momento agora. Eu sou lojista. Está lá a pessoa na sua frente. Atenda e viva. Viva o evangelho com aquela pessoa. Eu não conheço aquela pessoa. Uma mulher chata que vem toda semana, fica perguntando a mesma coisa. Não, aquela cliente é muito chata, tem você. E a gente está descartando material para progresso espiritual. Matéria-prima. Matéria-prima para progresso espiritual. A gente tem que fazer, não, peraí, vem para cá. Joana de Ângeles fala o seguinte sobre ansiedade. O curso dos acontecimentos não se altera quando a emoção de alguém resolve por modificar o seu desenvolvimento. Não é porque eu estou irritado com aquilo que vai mudar a coisa. Eu estou no trânsito, pronto, resolvi ficar irritado. A minha irritação mudou alguma coisa no trânsito? Começou a andar mais rápido? A minha mão na buzina adiantou alguma coisa? O trânsito andar mais rápido? Não. Só adiantou para quê? Processo químico no meu organismo. A ansiedade, nesse contexto, é desarmonia do comportamento humano que requer consideração e terapia. É natural que alguma das suas expressões preceda aos fenômenos do dia a dia, nas ocorrências que podem contribuir para alterar o transcurso da existência. A expectativa em torno de qualquer sucesso que se aguarda produz ansiedade, cujo conteúdo se caracteriza pela natural incerteza de como acontecerá. Todavia, quando essa se transforma em fator de perturbação, a ansiedade é aquele, se for um friozinho na barriga, é bom. Aquela coisa, será que vai dar certo? É bom. O problema é quando a gente mergulha de cabeça nisso. Quando ela se transforma em fator de perturbação, defronta-se um transtorno que necessita ser corrigido. A ansiedade é resultado da falta de segurança nos desígnios divinos, levando o indivíduo à necessidade de precipitar a ocorrência, dessa forma, sofrendo antecipadamente. E nós não sofremos antecipadamente. Somos ansiosos.
O ressentimento, o que ele é? A ansiedade, eu estou pensando no quê? No futuro. O ressentimento, eu estou pensando aonde? Passado. O ressentimento é uma ansiedade inversa. Em vez de eu pensar assim, eu vou fazer, vai acontecer, eu fico pensando assim, se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse feito isso. É assim. O ressentimento tem a ver com o passado. O que é o ressentir? Sentir novamente. E aí eu estou sentindo novamente processos que já foram. Sejam processos de alegria, sejam processos de tristeza, processos. E a gente fica, briguei com a minha irmã e ela falou isso para mim. A melhor resposta para todas as discussões, a gente tem 24 horas depois, já repararam? 24 horas depois, puxa, se eu tivesse falado isso, ia ser perfeito. Graças a Deus que só 24 horas depois. A gente não fala na hora, 4. 24 horas. Se eu tivesse falado isso, eu teria conseguido. Eu tinha que ter falado aquilo. E a gente fica no ressentir. E aí fica revivendo as situações. Às vezes eu chego do trabalho, eu começo o quê? A falar do quê em casa? Do trabalho. Mas eu falo o quê? Emotivamente. Não, porque aconteceu e falou. Ressenti. Eu estou sentindo tudo aquilo que eu não queria sentir durante o dia, eu estou sentindo agora no momento presente de novo. Estou trazendo. A gente fala muito de ansiedade, mas esquece-se de falar do ressentimento, que está de braço dado com a ansiedade. Porque são processos que eu lanço para o futuro e que eu uso com base do passado. Porque meu chefe falou isso, eu estou 8 horas da noite falando ainda. Eu não estou no processo do que eu queria. Porque aí eu estou no trabalho, o que eu estou querendo? Pensando em quê? Na casa. Eu quero ir para casa. Aí eu chego em casa e começo a falar do quê? Do trabalho. Olha só como a gente é incoerente. Somos muito incoerentes. Somos seres melindrados, somos seres que se magoam. Nós ficamos ruminando os problemas, ruminando o que aconteceu. O que é ruminar? Se a gente pegar... Ruminar é o que a vaca faz? A vaca, ela rumina. A balata, ela no pasto, está se alimentando do pasto, ela mastiga e engole. E aí o que acontece quando ela vai ruminar? Aquilo volta do estômago para a boca, ela mastiga de novo e engole. Isso é ruminar. Isso está ruminando. Está no estômago já. Aí o que a gente faz? Não, peraí, vamos voltar com o alimento para a boca e mastigar de novo. É isso. Ressentimento é isso. É mágoa, é ficar ruminando. Aquilo já aconteceu, já foi, passou e a gente está trazendo de volta e vivendo de novo. São processos que atrasam o nosso desenvolvimento espiritual. Porque eu sou incapaz de viver o agora. Viver o presente. Com certeza. Consequências no organismo físico. Mexe com imunidade, mexe com taxas diversas, mexe com o próprio sono, como a gente já falou. Oi? Pressão. Pressão, então, né? Fica mesmo. Logo eu tomo remédio de pressão alta. Porque nós somos ansiosos, nós somos ressentidos. Somos. E aí ela fala, segue falando o seguinte. Fala dos fatores pretéritos. Fatores pretéritos que não foram necessariamente equacionados trabalham em favor desse transtorno comportamental, imprimindo nos reflexos da alma incertezas, receios e pessimismo. De tal maneira, sucedem essas desagradáveis manifestações que, no momento azarado, quando os resultados são saudáveis e benéficos, os sofrimentos que os precederam impossibilitam o fluir pleno das alegrias e benesses que são colhidas. Então, notícia boa qual é a notícia boa que a gente leu no jornal hoje? Capa de jornal,
Sai uma notícia excelente hoje, bonita de se ler? Não. Porque nós temos olhares para o mal. E a gente tem que mudar esse olhar. Porque a gente gosta de consumir o mal. Acontece isso com ressentimento. É o que ela está falando aqui. Às vezes eu tenho uma benesse, uma coisa boa acontecendo no momento presente. O que eu faço? Eu vou lá no meu passado, colho uma coisa desagradável e fico vivendo aqui. E aí essa vivência com esse pensamento do passado, da mágoa, eu estou magoado, essa vivência no pensamento, isso tudo está acontecendo no fator mental. Eu estou vivendo essa mágoa, isso tudo aqui está rodando, e impossibilitando que as benesses do que eu estou vivendo agora, que é o momento presente, sejam impossibilitadas de penetrar no ser. Que aí vai gerando o quê? A famosa depressão. Porque eu estou no momento presente trazendo os ressentimentos das frustrações, as frustrações que foram geradas pelas ansiedades, porque a frustração é gerada pela ansiedade. Vai acontecer, não acontece. Fico frustrado. Aí eu estou impossibilitando as benesses atuais serem penetradas, eu estou me inchando de energia, né? Porque a ansiedade tem muito a ver com muita energia, frenesi, né? E aí eu caio na depressão, porque eu não sei lidar com esse fluxo energético 3 colocado que não te se envolve. Então são processos muito complexos de si. Não é fácil, não é fácil. Por isso que eu falei no início, a casa espírita, ela fornece um percentual bom e grande para solucionar isso. Mas não, muitas das vezes, não somente. Porque às vezes são o quê? Casos clínicos. Casos clínicos. Deus não criou o ser humano para que ele consuma como combustível que mantém uma chama ao vento. A experiência física é uma oportunidade abençoada para o aprendizado, sempre aberta, ensejando crescimento interior à felicidade. Quando os fatores que comprimem o ser angustiam-no, sejam dos psicossociais, socioeconômicos, ético-morais, é porque conduzem expressiva carga de débitos, aguardando a reparação. A consciência de culpa responde por muitos distúrbios de ansiedade, tendo-se em vista a insegurança que decorre dos atos irregulares, estabelecendo a necessidade da sua reabilitação. Assim sendo, a ansiedade somente complica o quadro das programações estabelecidas, aumentando a carga de aflição sem que disso resulte benefício algum. Tá. Falamos de muitos problemas, né? E a gente foi identificando o quê? Que a solução está com a gente. A solução está nas nossas mãos. Como eu vou sair desse processo? Frear, desacelerar a mente. Eu preciso. Quem aqui já teve problema de fazer prece? Não consigo fazer prece. Alguém já teve esse tipo de problema? Eu tenho. Todo mundo tem. Não consigo fazer prece. Mas por quê? Não é por falta de tempo, não. É que se propõe a fazer a prece. Na hora as palavras não saem, sai tudo esquisito, embolado. Não é assim que a gente se sente? A oração não sai embolada, sai umas coisas esquisitas que não faz sentido. Aí eu repito o que eu já falei. Deus não tem problema com isso. Deus está na captura do sentimento, não das palavras bonitas que a gente vai fazer via pensamento, articulação das palavras. Não é isso que ele está preocupado. Ele está preocupado com o sentimento que está sendo gerado. Então, como diz Eunice, está com dificuldade de fazer prece, desembucha com Deus. O que é desembuchar? Desatolar. Não está fazendo sentido, mas desatola. Faz o processo de catarse, colocar para fora todo esse embrulhado que está. É o primeiro processo. Porque às vezes a gente começa a fazer a prece, sai embolado, e a gente desiste. Não sou bom nisso não.
Ah, não deu certo a prece comigo. E a gente para de fazer prece. A gente para ou não para depois que começa a acontecer isso? A gente para. Acontece que a gente parar. Porque está saindo tudo embolado. Então eu preciso o quê? De desembolar, desentulhar. Tá chegando o Natal, é como se pegasse lá, né, as luzinhas de Natal, aí a esposa joga no colo do marido, desembola aí. A gente passa quase uma semana, depois como o negócio não pisca mais, isso aí piscava, não está piscando, aí tem que ficar procurando a lâmpada para fazer piscar, tudo. É assim, às vezes, a nossa prece, esse emaranhado de fio que não faz sentido, mas tem que ser feito, porque a proposta é o sentimento. Porque a gente está o quê? Desatolando. Porque a gente está com tanto pensamento, tanta coisa na cabeça, que realmente não sai uma coisa assim com nexo. Se na oração não está fazendo coisa com nexo, imagina na própria vida, através das nossas atitudes também. Então estamos fazendo coisas sem nexo. Então o primeiro processo é esse, desembola a mente. Faz oração, que não faz sentido, mas continua fazendo prece. Eu vou na casa espírita e não sei, fico lá, e aí eu durmo. É obsessor, não é? Eu estou dormindo na palestra, eu fico dormindo na palestra. Eu sinto sono durante... Quem sente sono durante palestra espírita? Pode falar, pode levantar a mão. E às vezes a gente cochila, às vezes a gente não ronca mesmo. Mentira, ronca, cochila. Acontece. Mas por que também? É obsessor. Não, peraí. A gente gosta de ter um obsessor, né? O que acontece? Eu estou tão atribulado, com um pensamento tão acelerado, quem é que está acostumado, durante a semana, até o fim de semana, ficar 1 hora sentado, faz mais isso. Vou ficar 1 hora sentado conversando com alguém. Quem é que faz isso? Quem é que fica 1 hora sentado, né, fazendo uma coisa, lendo? Quem é que consegue ficar 1 hora sentado lendo? Isso a gente já consegue, mas alguns conseguem, outros não. Lê 10 minutos, vai, volta, lê mais 10 minutos, lê parcelado, mas lê, pelo menos lê. Porque a gente não consegue. Aí chega na casa espírita, vai ficar 1 hora sentado fazendo uma coisa só, que é olhando para aquele cara maluco, falando, né? Dorme. Porque eu relaxei. Nossa, olha, que beleza. Dormiu. A pessoa está gostando, dormiu. Então a gente tem que entender. Casa espírita, em casa. Então são processos do que eu tenho que ter conhecimento. Então a prece, desatola com a prece. Está na casa espírita, está dormindo, não deixa de ir porque está dormindo na casa espírita. 1 hora as coisas vão se acalmar. O pensamento vai se acalmar. Vai entrar tudo na ordem. As coisas vão entrar na ordem. O pensamento vai ficar mais lúcido, mais cristalino. A gente vai conseguir ver as coisas e não atropelar uma coisa na outra. Porque às vezes é muito comum, né, falar assim, eu trabalho ouvindo a palestra espírita e, né, a gente vai fazendo as coisas, a gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu estou passando roupa e ouvindo palestra e ainda cuidando do cachorro e da criança que está do lado, porque não é só isso. O telefone que está tocando. É muito boa a palestra da pessoa. Às vezes eu ouvi uma frase que fixou. Tudo bem, fixou uma frase, mas a pessoa falou durante 1 hora. Parar de tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Será que Kardec estava lá codificando a doutrina espírita e estava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo? Não, peraí, foco. Disciplina. Foco aqui. Pronto, estou fazendo. Agora é outra coisa. Agora eu vou estar com a família. Esteja com a família. Agora estou trabalhando. Esteja trabalhando. Agora estou pensando nisso aqui. Agora estou lendo. Esteja lendo. Agora estou fazendo prece. Tem um canal do Amigos da Luz que faz lá a prece com pop-up, né? Está fazendo a prece, essa prece embolada. Está fazendo a prece, de repente, conta de luz. Ih, não paguei a conta de luz. Bem, tá. Aí vai fazendo a prece. Aí vai surgindo aquelas coisas que não tem nada a ver com a prece, não tem nada a ver com a oração. Aí quando vê aquela multidão de pensamentos que está em torno e a prece está embolada. Ansiedade, ressentimento, ressentir, reviver.
E não é um ressentimento ressentimento passado, não. É um ressentimento de ressentir alguma coisa. Nós abrimos muitas portas e não fechamos. Nós temos ótimas iniciativas, mas temos péssimas acabativas. A gente não acaba com as coisas. A gente começa, aí quando vai ver, a palestra está rodando na televisão, o ferro está ligado, o cachorro está correndo pela casa, eu correndo atrás do cachorro, e chega no fim do dia, eu não passei roupa, eu não cuidei do cachorro, eu não cuidei dos filhos, eu não vi palestra, e eu acho que eu fiz tudo. Porque eu tento colocar em 1 hora as coisas todas fracionadas. Então, o segredo de vencer a ansiedade, o primeiro passo de vencer a ansiedade é: esteja presente no momento presente. Nem para o futuro, nem para o passado. Eu estou aqui agora. Estou vivendo aqui e agora. Não estou amanhã viajando, não estou amanhã trabalhando, não estou ontem pensando o que eu poderia ter dito para minha mãe, para minha tia. Não, eu estou aqui agora. Estou vivendo a louça. Eu valorizo a minha louça. Vou lavar a louça, sentir a louça. Terminei de lavar a louça. Estou aqui agora com a minha família. Estou vivendo a família. Estou valorizando a minha família. Estou com a minha família. Estou agora aqui no meu trabalho. Viver o trabalho. Ah, mas esse chefe é difícil. Não fica melindrado. O problema é que às vezes o chefe é que tem problema. Não é pessoal. É ele que tem lá as suas coisas para resolver. Ah, mas está descontando em mim. Não. É como diz Gandhi, a questão do perdão. Falar assim, né? Chegaram para Gandhi e falaram assim: o senhor me perdoa por aquilo que eu falei ontem, eu sei que eu fui muito rude. E aí Gandhi responde: não te perdoo. Como Gandhi, né? Fala amor, fala perdão, não vai perdoar. E aí ele fala: não te perdoo porque eu não me senti ofendido. Esse é o segredo. Não se sentir ofendido com a vida, não se sentir ofendido e lembrado com as coisas. Então que a gente possa vencer essa ansiedade, que a gente possa vencer os ressentimentos de forma serena e tranquila, e não atropelada. Que assim seja.